Quando levantaram o bloco de calcário em Cesareia Marítima, não ergueram apenas uma pedra. Ergueram um nome. A superfície estava ferida pelo tempo, comida nas bordas, interrompida em partes. Ainda assim, ali estava ele, teimoso como um carimbo que atravessou 2 milênios. Pôncio Pilatos. Não em sermão, não em vitral, não na lembrança de uma procissão, mas num fragmento administrativo vindo do mundo que gostava de inscrever poder em pedra. A função também aparecia. O homem que os evangelhos colocam diante de Jesus não flutuava mais apenas no texto. Aparecia inscrito na linguagem seca do governo romano, ligado à Judéia, ao cargo, ao aparato que podia condenar e lavar as mãos tarde demais. Lucas tinha feito algo parecido, mas com palavras. Antes de narrar a ação de João Batista, ele alinhou o tempo como quem finca estacas no chão. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia. E assim por diante, até Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Lucas 3, 1 e 2. É um começo curioso para quem quisesse inventar uma fábula solta da terra. Mitos costumam preferir a névoa. Lucas prefere autoridades nomeadas. Prefere topografia política. Prefere o risco de ser conferido. Pare aqui por um instante. O Novo Testamento não nasce num espaço vazio, como se seus autores tivessem construído um palco decorativo e posto ali um personagem simbólico chamado Jesus. Ele nasce cercado de governantes que cobravam tributo, sacerdotes que administravam pureza, procuradores que respondiam a Roma, aldeias que podiam ser visitadas, reservatórios que podiam ser medidos, estradas que tinham poeira de verdade. O primeiro impacto da arqueologia, nesse caso, não é criar a fé. É retirar de cena a comodidade de tratar os evangelhos como literatura sem atrito com o mundo. A pedra de Pilatos não diz tudo, mas ela diz isto com uma sobriedade impossível de ignorar. Um dos nomes centrais da paixão de Jesus pertence ao arquivo da história. E isso importa porque Pilatos, nos evangelhos, não está ali como adorno. Ele entra na trama quando a liderança sacerdotal decide que o problema Jesus já não cabe no debate religioso interno. Encontrando-se Jesus, pela manhã, ligado, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Marcos 15, 1. João amplia a cena. Jesus é conduzido do encontro com Caifás para o pretório. Os acusadores evitam entrar para não se contaminar antes da Páscoa, enquanto a morte de um homem é organizada do lado de fora. João 18, 28. O contraste é duro. A cerimônia permanece limpa, mas a cidade trabalha para produzir sangue. Pilatos aparece como aparece um administrador pressionado. Entra e sai, pergunta, mede tumulto, percebe que a acusação religiosa precisa ser traduzida em linguagem imperial. Tu és o rei dos judeus? Marcos 15, 2. Essa pergunta só tem sentido dentro de Roma. Blasfêmia não o mobilizaria do mesmo modo. Realeza, sedição, estabilidade pública, isso sim. E quando a inscrição de Cesareia nos devolve o nome de Pilatos, devolve também o mundo em que um título mal interpretado ou bem interpretado podia terminar numa cruz. Não é preciso exagerar o alcance do achado. A pedra não prova a ressurreição. Não confirma cada detalhe processual do julgamento. Não fala do tom da voz de Pilatos nem da poeira nos degraus do pretório. Ela faz outra coisa e faz muito bem. Confirma que o governador romano mencionado nos evangelhos pertence precisamente ao cenário administrativo que o texto pressupõe. Isso parece pouco apenas para quem nunca entendeu quanto depende, num relato antigo, da firmeza do seu enquadramento. Quando o enquadramento se mostra confiável, a leitura inteira muda de postura. E Pilatos não está sozinho. O próprio impulso de conferência chama outros nomes para a sala. Se Pilatos existiu, então a pergunta deixa de ser se os evangelhos usam nomes reais só por acaso. Se Jerusalém, o templo, o sinédrio, as piscinas, as aldeias da Galileia e os costumes judaicos do tempo se alinham com o registro conhecido, então a figura de Jesus fica cada vez menos disponível para ser dissolvida numa abstração religiosa. A tentativa de manter todo o cenário e retirar apenas o protagonista
cobra um preço alto demais da coerência histórica. É por isso que o primeiro passo desta história não é um milagre, é um nome gravado. Quase sempre é assim. Deus entra no mundo prometendo mais do que a pedra pode guardar, mas raramente começa desprezando a pedra. A fé bíblica não despreza reinados, censos, sepulcros, poços, inscrições e cidades. Ela insiste em passar por eles. Por isso Lucas nomeia governantes. Por isso João recorda lugares. Por isso os cristãos anunciaram, desde cedo, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. O evangelho não tinha vergonha de ser localizado. Tinha, ao contrário, a ousadia de se deixar situar. A pedra de Cesareia não fala muito. Pedra nenhuma fala muito. Mas às vezes uma inscrição curta reorganiza um século inteiro de cinismo. E então somos forçados a recomeçar, não com a pergunta confortável sobre lenda, e sim com uma pergunta mais séria. Se o mundo ao redor de Jesus insiste em permanecer de pé, quanto tempo a recusa do próprio Jesus consegue permanecer em pé também? Vale a pena demorar um pouco nesse detalhe? Um texto inventado tardiamente pode, é claro, aprender nomes antigos. Pode, inclusive, imitá-los. O problema está na proporção entre o que ele arrisca e o que não precisa arriscar. Se o objetivo fosse apenas construir um símbolo teológico da cura, bastaria dizer havia um tanque e prosseguir. O evangelista, porém, escolhe o tipo de precisão que frequentemente se torna vulnerável à verificação. 5 pórticos. Porta das ovelhas. Um nome semita. Não é a linguagem de quem teme o chão, é a linguagem de quem pisa nele. Algo semelhante ocorre com Siloé. Em João 9, Jesus cospe no chão, faz lodo, unge os olhos do cego de nascença e manda: vai, lava-te no tanque de Siloé. E João acrescenta, que quer dizer enviado. A teologia aparece sim. João não perde ocasião de mostrar como a história concreta é também sinal. Mas o sinal não paira no vazio. Siloé é lugar, água recolhida, descidas de pedra, fluxo de peregrinos. Conexão com o sistema hídrico de Jerusalém, com o túnel de Ezequias e a vida prática da cidade. A descoberta do grande reservatório do período reforçou o que o texto pressupõe. Havia ali um espaço público real, amplo, importante, situado onde o evangelho o situa. E o cego volta vendo. A narrativa cresce justamente porque não foi construída para ser etérea. Os vizinhos o reconhecem. Uns afirmam, outros hesitam, ele responde por si mesmo: sou eu. Mais tarde, quando os fariseus o pressionam e os pais recuam, o capítulo revela não só uma cura, mas o modo como a verdade atravessa medo social, autoridade religiosa e testemunho pessoal. Ainda assim, toda essa tensão sai de um homem que lavou o rosto num lugar preciso de Jerusalém. A cidade não é figurino, é parte da ação. Quando lemos Betesda e Siloé juntos, percebemos algo maior. João não sabe apenas grandes discursos, sabe como a cidade distribui sua água. E uma cidade antiga revelada por escavação raramente concede esse tipo de favor a um falsificador tardio. Ela é mais hostil do que isso. Corrige quem erra, desmente quem inventa mal, exige atenção para os seus acessos, para os seus nomes antigos, para a lógica do seu relevo. O quarto evangelho, em muitos pontos, suporta essa exigência. Há também uma beleza discreta no modo como os tanques funcionam na narrativa cristã. Água guardada, água aguardada, água buscada por corpos feridos. Em Betesda, a esperança se organizava em torno da possibilidade de entrar antes. Em Siloé, a cura veio quando Jesus mandou e o homem obedeceu. Um tanque cercado de gente impotente, outro atravessado pela palavra que envia. O contraste não é acidental. João constrói significados, mas constrói a partir de ruas e reservatórios que podiam ser encontrados. Isso nos leva de volta à pergunta histórica. Se Pilatos e Caifás prendem Jesus às estruturas de governo e culto, Betesda e Siloé o prendem à malha íntima da cidade. A fé cristã não diz apenas que Deus agiu em algum lugar. Diz que um homem curado carregou a sua cama perto da porta das ovelhas em dia de sábado.
Diz que um cego lavou os olhos em Siloé e voltou vendo em meio a vizinhos, parentes e examinadores. Esse tipo de memória tem forma, atrito, endereço. E não é só João. Lucas conhece Nazaré, Cafarnaum e o caminho para Jerusalém. Marcos conhece a beira do mar, a casa, o pátio, o galo. Mateus conhece a moeda do imposto no peixe, a figueira, o monte, o rumor da cidade. Os evangelhos não se deixam ler como se fossem lendas desencarnadas, compostas por autores indiferentes ao mundo material. Eles falam de gente que comeu, andou, discutiu, adoeceu, esperou e morreu em lugares que ainda deixam vestígios. No tanque de Betesda, um homem ouviu: "Queres ser curado?" Em Siloé, outro homem andou com barro secando no rosto. Jerusalém ainda reconhece os contornos desses lugares. A pergunta, então, fica menos cômoda para o cético apressado. Já não é se os evangelhos possuem cor local, é se essa cor local é profunda demais para ser descartada como tinta de oficina tardia. Lucas 5 também respira essa realidade. 2 embarcações à beira do lago, redes lavadas, homens que trabalharam toda a noite e voltaram com as mãos educadas pela frustração. Jesus entra no barco de Simão, afasta-se um pouco da terra e ensina dali. Depois manda lançar as redes novamente. Simão responde com a honestidade cansada de quem conhece o ofício: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes." Lucas 5:5. O milagre não elimina o mundo do trabalho, invade-o, e por isso atinge tão fundo. A descoberta do barco antigo devolve à leitura essa espessura artesanal. Tábuas reaproveitadas, reparos, estrutura funcional, sem luxo. Barcos como esse eram o sustento de famílias, não símbolos flutuantes. Neles se discutia preço de peixe, risco de tempestade, cobrança de impostos, rumor de aldeias vizinhas. Quando Jesus chamou Tiago, João, André e Simão, chamou homens que sabiam o cheiro de redes guardadas cedo demais porque a pesca falhou. O chamado "Vinde após mim", Marcos 1,17, não cai sobre abstrações, cai sobre madeira úmida. E o lago não está sozinho. Magdala, na mesma região, trouxe à luz uma sinagoga do primeiro século, cuja descoberta ampliou de modo extraordinário a percepção do ambiente religioso da Galileia no tempo de Jesus. Ali, entre pedra, pavimento e o célebre bloco esculpido com motivos ligados ao Templo de Jerusalém, percebe-se uma comunidade judaica viva, organizada, conectada simbolicamente ao centro do culto nacional e, ao mesmo tempo, instalada na vida local da Galileia. Jesus, segundo os evangelhos, ensinava em sinagogas pela região. Marcos 1:39, Lucas 4:15. A sinagoga de Magdala não prova uma visita específica dele e não precisa provar. Basta mostrar com nitidez o tipo de espaço que o texto pressupõe. A Galileia do Novo Testamento não é um cenário rural amorfo. É uma rede de vilas, cais, estradas, oficinas, campos e casas de oração. Gente trabalha no lago e escuta a Torá em edifícios reais. Mulheres como Maria Madalena, associada tradicionalmente àquela região, não pertencem a um evangelho sem geografia. Pertencem a um território marcado por atividade econômica e prática religiosa. Lucas 8:2. Quando Jesus percorre cidades e povoados, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, Lucas 8:1, ele atravessa uma paisagem socialmente articulada, não um pano de fundo genérico. Há um momento em João 6 que reúne lago, multidão e confissão de um modo quase severo. Depois do discurso duro sobre o pão da vida, muitos voltam atrás. Jesus pergunta aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Simão Pedro responde: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." João 6:67 e 68. Essa fidelidade não foi pronunciada num vácuo místico. Foi pronunciada por um homem do lago, numa região onde barcos apodreciam-se mal cuidados e dias ruins cobravam preço real. A confissão cristã nasce em gente que tinha outras formas concretas de continuar vivendo. Isso é parte da sua credibilidade humana. A sinagoga de Magdala reforça outro ponto decisivo.
Jesus não aparece nos evangelhos como fundador de uma religião alienígena ao judaísmo do seu tempo. Ele aparece ensinando, disputando interpretação, lendo escrituras, debatendo pureza, sábado, autoridade, templo, misericórdia. Em Nazaré, abre Isaías e lê em assembleia, Lucas 4, 16, 21. Em Cafarnaum, ensina na sinagoga. Em Jerusalém, discute no templo. Um edifício do primeiro século preservado na Galileia ajuda a ver a naturalidade desse quadro. Havia espaços concretos para escuta, leitura e controvérsia. Havia pedra sob os pés da exegese. E então, a paisagem inteira começa a se fechar em torno de um fato simples. Barcos como os dos discípulos existiram. Sinagogas como as do ministério galileu existiram. Aldeias como Cafarnaum e Magdala existiram. O lago se comportava como os relatos supõem que se comporta. Se continuarmos removendo, um por um, os elementos históricos que cercam Jesus, veremos que quase nada aceita ser removido sem resistência. Cada peça reinserida torna mais artificial a tentativa de deixar apenas Jesus fora do tabuleiro. Os evangelhos sabem de água, vento, lotação, pesca, assembleia e estrada. Sabem como um homem sobe num barco para ensinar melhor a multidão. Sabem como um chefe de sinagoga se aproxima porque a filha está morrendo. Marcos 5, 22, 23. Sabem como pessoas se sentam na relva em grupos, como atravessam para o outro lado, como correm a pé acompanhando a rota de uma embarcação. Marcos 6, 32, 33. São detalhes demais, vindos de um tecido social demais, para que tudo se reduza à ficção piedosa. O barco antigo do lago não diz o nome de Jesus. A sinagoga de Magdala não preserva um sermão dele. Mas ambos fazem o que boa evidência costuma fazer. Confirmam o mundo onde a narrativa respira. E quando o mundo respira bem, o personagem central já não pode ser rejeitado com o desdém simples de quem chama tudo de mito, e segue adiante. O irmão chamado Tiago. Há um ponto em que a discussão deixa as pedras e encontra a prosa de um historiador judeu. Flávio Joséfo, escrevendo no fim do primeiro século, menciona a morte de Tiago e o identifica como irmão de Jesus, o chamado Cristo em Antiguidades 29:1. A frase é curta. Sua força vem justamente disso. Joséfo não está compondo um credo, não está pregando ressurreição, não está tentando converter ninguém. Precisa apenas distinguir qual Tiago morreu e o faz pela referência a Jesus, conhecido por esse título. O texto não tem perfume de altar, tem a secura útil de um historiador organizando personagens. Esse tipo de menção é precioso porque mostra como o nome de Jesus circulava de modo suficientemente público para funcionar como identificação. Tiago não é apresentado aqui como irmão de um símbolo. É irmão de uma pessoa histórica reconhecível por leitores de Joséfo. A referência encaixa com o Novo Testamento, onde Tiago aparece como figura central da Igreja de Jerusalém. Paulo diz que, em sua primeira visita posterior à conversão, não viu outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Gálatas 1:19. Mais tarde, em Atos 15, Tiago preside com gravidade a reunião sobre os gentios. Em Atos 21, é novamente ponto de referência em Jerusalém. O homem que Joséfo menciona não vive numa margem obscura do movimento. Está no seu centro. Quando a história chega a Tiago, ela nos obriga a olhar para a família. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Perguntam em Nazaré, Marcos 6:3. A pergunta vem com o desdém comum de quem conhece demais a procedência de alguém para aceitar o alcance de sua voz. O ponto aqui não é resolver todas as discussões posteriores sobre a natureza exata desses laços familiares. O ponto é notar a naturalidade com que Jesus é inserido numa rede de parentesco real. Ele não desce a narrativa sem vínculos. Tem mãe conhecida, irmãos conhecidos, terra conhecida, ofício conhecido. E Tiago, especificamente, carrega uma força histórica singular. Durante o ministério de Jesus, os irmãos aparecem em certa distância ou incompreensão. João observa que nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7:5. Depois, o quadro muda.
Em Atos 1:14, após a ascensão, eles estão com os discípulos em oração. Paulo, ao transmitir a tradição da ressurreição, menciona de modo específico uma aparição a Tiago antes de falar de todos os apóstolos. 1 Coríntios 15:7. Não recebemos descrição da cena, apenas a consequência. E às vezes, as consequências são o testemunho mais eloquente. Um irmão antes cético torna-se pilar da igreja em Jerusalém. Fique comigo neste ponto. Movimentos religiosos conseguem fabricar slogans com rapidez. Conseguem também produzir lendas quando a distância entre fato e comunidade é longa o bastante. O problema do cristianismo primitivo é a proximidade extrema entre o acontecimento alegado e as pessoas que ainda podiam contradizê-lo. Tiago pertence a essa proximidade. Se Jesus não tivesse existido, como explicar um líder de Jerusalém, conhecido como seu irmão? Se Jesus tivesse sido apenas uma invenção mística tardia, por que o movimento preservaria precisamente esse tipo de vínculo familiar, tão doméstico, tão pouco ornamental, tão verificável para contemporâneos? Joséfo menciona também, em outra passagem famosa, um testemunho sobre Jesus, cuja forma recebida apresenta sinais de interpolação cristã em partes. Muitos estudiosos, ainda assim, consideram que há ali um núcleo autêntico sobre Jesus como personagem histórico condenado sob Pilatos. Não é necessário apoiar todo o caso nessa passagem disputada. O terreno firme já existe em torno da referência a Tiago, e esse terreno basta para desmontar a hipótese de um Cristo evaporado da história. Paulo reforça ainda mais o quadro ao escrever aos Coríntios uma tradição que ele próprio recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas, aos 12. Depois a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte sobrevive até agora. Depois a Tiago, depois a todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, 3 e 8. Essa observação sobre testemunhas ainda vivas tem o peso de um convite silencioso à conferência. Paulo não escreve como quem sabe que ninguém poderá testar nada. Escreve perto o bastante dos acontecimentos para assumir o risco da verificação comunitária. Tiago, então, torna-se uma espécie de ponte entre duas ordens de evidência. De um lado, o texto bíblico o apresenta como irmão do Senhor e líder em Jerusalém. De outro, Joséfo o registra de maneira histórica, vinculando-o a Jesus, chamado Cristo. É difícil superestimar a importância dessa convergência. Ela não prova a divindade de Jesus, não pretende provar, prova algo anterior e indispensável. O movimento cristão não foi construído em torno de uma entidade mitológica, sem parentes, sem cidade, sem círculo reconhecível. Ele foi construído em torno de um judeu do primeiro século, cuja família continuou presente na memória pública. E isso ajuda a explicar a permanência do movimento após a crucificação. Outros pretendentes messiânicos desapareceram quando morreram. Seus seguidores dispersaram. O nome do líder, em geral, afundou com ele. No caso de Jesus, aconteceu o contrário. Seu irmão tornou-se liderança. Seus discípulos continuaram pregando em Jerusalém. Sua morte não encerrou o grupo. Ao contrário, tornou-se centro do anúncio. Pedro a proclamou em Jerusalém semanas depois. A este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Atos 2:36. Esse tipo de persistência pede explicação melhor do que o desdém costuma oferecer. Talvez a palavra decisiva aqui não seja irmão, mas chamado. Joséfo escreve Jesus, o chamado Cristo. O título já circula. O nome já carrega peso público. O homem já não cabe só nas memórias internas do grupo. A história tomou conhecimento dele. E quando a história toma conhecimento de alguém desse modo, a recusa de sua existência deixa de ser ceticismo rigoroso. Torna-se resistência à evidência. Jansla, quando Roma, escreve o nome. Roma não costumava escrever sobre provincianos executados, a menos que sua memória já viesse acompanhada de consequências. Foi isso que aconteceu com Cristo no relato de Tácito sobre o incêndio de Roma e a política cruel de Nero. Ao explicar por que os cristãos foram usados como bodes expiatórios, o historiador registra que Cristo, autor desse nome, sofrera a pena capital no reinado de Tibério.
pela sentença do procurador Pôncio Pilatos. Anaís 15:44. O tom é hostil. Isso aumenta, não diminui, o valor do testemunho. Tácito não tem nenhum interesse em honrar os cristãos. Menciona-os como grupo detestado e supersticioso. Ainda assim, ao fazê-lo, confirma o ponto básico que a fé cristã não cessava de anunciar. Seu fundador havia sido executado sob a autoridade romana na Judéia. É um momento importante, porque a notícia já não está apenas em fontes cristãs ou judaicas. Está no arquivo literário de Roma. O nome saiu das margens da Judéia, atravessou a língua grega e entrou no latim administrativo e historiográfico do Império. Não como rumor favorável, mas como problema reconhecido. Atos já tinha preparado esse caminho. Foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Atos 11:26. O nome identifica um grupo cuja marca pública é o vínculo com Cristo. Quando Paulo chega a Roma em Atos 28, encontra uma comunidade já conhecida e também suspeita. O que Tácito mostra, décadas depois, é que o Império havia percebido a mesma coisa. Havia um povo novo, irritantemente perseverante, ligado a um executado da Judéia. O contraste é quase cruel. Roma era especialista em apagar. Crucificações não eram só mortes, eram mensagens públicas sobre quem tinha o direito de permanecer visível. Um homem pendurado fora da cidade, nu e exposto, estava sendo reduzido à insignificância. Contudo, algumas décadas depois, o nome desse crucificado já serve para designar uma comunidade espalhada o bastante para chamar a atenção do Estado. Isso não é o comportamento típico de um líder fracassado de revolta local. Há também um detalhe que merece cuidado. Tácito usa procurador para Pilatos, enquanto a inscrição de Cesareia o chama de prefeito. Isso não destrói nada. Títulos podem variar conforme o tempo, a linguagem e a posterior compreensão romana do cargo. O dado essencial permanece. Tácito sabe de Cristo, sabe de sua execução, sabe de sua localização temporal sob Tibério, e associa a responsabilidade a Pilatos. O esqueleto histórico coincide com os evangelhos de maneira robusta demais para ser casual. A hostilidade do texto romano, aliás, nos poupa de um erro comum. Às vezes imagina-se que o caso histórico de Jesus depende de autores simpáticos. Não depende. Testemunhos adversos contam muito precisamente porque não trabalham para fortalecer a fé. Tácito não quer afirmar a verdade do cristianismo, quer explicar a política de Nero. E, ao explicar, confirma a existência do homem de quem os cristãos recebem o nome. É assim que a história frequentemente ajuda sem querer. Pense no caminho percorrido. Um pregador galileu, seguido por pescadores e mulheres curadas, julgado em Jerusalém na Páscoa, executado sob Pilatos, agora aparece no relato de um senador romano que escreve sobre o incêndio da capital. Isso significa que o movimento ligado a Jesus cresceu rápido demais para ser varrido como superstição de aldeia. Significa que a sua memória não ficou confinada a luto privado ou à veneração secreta de um mestre perdido. Significa que a cruz, instrumento de supressão, falhou em suprimir o nome. Pedro, em sua primeira carta, escrevendo a crentes dispersos em várias regiões, chama-os a sofrer sem abandonar a esperança. Lembrando que também Cristo padeceu. 1 Pedro 1:1, 2:21-24. Paulo, em Filipenses, fala do nome que está acima de todo nome, depois de recordar a obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8-9. O movimento cristão não esconde o modo humilhante da morte de seu fundador. Faz dele o centro. Esse é um traço histórico notável. Grupos inventados para a autopromoção costumam lapidar suas origens. Os cristãos primitivos insistiram em conservar a vergonha pública da cruz. Tácito, sem desejar, testemunha a mesma insistência. Para ele, essa superstição reprimida na Judéia explodiu de novo em Roma. O verbo é quase involuntariamente preciso. Reprimida, não extinta. Contida por um momento, não encerrada. A sentença de Pilatos não conseguiu produzir esquecimento durável. O nome continuou. Isso nos leva a uma observação simples e dura.
Se Jesus nunca existiu, então em poucas décadas um império passou a perseguir pessoas por causa de alguém inexistente, identificado como executado num tempo e sob um governador reais. Enquanto comunidades em Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso e Roma ajustavam sua vida, culto e sofrimento ao redor dessa ficção. Essa hipótese exige muito mais credulidade do que a própria historicidade de Jesus. Em Roma, o nome aparece num contexto de fumaça, crueldade e expediente político. Em Jerusalém, esse mesmo nome tinha aparecido em processos, pátios e cruzes. Entre uma cidade e outra, havia estrada bastante para o esquecimento. Não foi suficiente. O que saiu da Judéia chegou ao centro do mundo mediterrâneo. E chegou com biografia mínima já definida. Cristo viveu, Cristo foi morto sob Pilatos, Cristo deixou um povo. Roma escreveu o nome sem amor, mas escreveu. As camadas identificadas na área do Santo Sepulcro fazem essa descrição ganhar densidade inesperada. Um antigo corte de pedra, depois solo usado de outra forma, depois necrópole fora dos muros. O detalhe do jardim, que poderia parecer puramente simbólico ao leitor moderno, encaixa com a possibilidade de área cultivada surgida após o abandono da pedreira. Não é necessário dizer mais do que as evidências permitem. Basta perceber a seriedade da convergência. João não descreve o sepultamento num cenário aleatório de piedade retroativa. Descreve-o de modo compatível com o tipo de paisagem que a arqueologia reconhece. A força disso se sente melhor quando voltamos à narrativa. As mulheres observam de longe em Marcos 15:40. Depois observam também onde ele foi posto, Marcos 15:47. Em Lucas, elas veem o túmulo e como o corpo foi colocado, Lucas 23:55. Esse motivo do ver onde é decisivo. Não se trata de luto indistinto, trata-se de localização. Memória espacial. O cristianismo nascente afirma ressurreição em Jerusalém, na mesma cidade onde o corpo fora depositado. Isso importa historicamente. Um túmulo desconhecido ou uma morte dissolvida em anonimato teriam produzido outro tipo de tradição. O que recebemos é o oposto. Nome de quem cedeu à sepultura, preparação apressada, pedra rolada, mulheres observando. A identificação do local jamais será provada com a mesma simplicidade de uma inscrição. Lugares de veneração antiga carregam sobreposições, construções, destruições e disputas. Ainda assim, o caso do Santo Sepulcro tem força justamente porque a área corresponde ao tipo de lugar que os evangelhos descrevem. Fora dos muros no tempo de Jesus, com presença de sepulturas escavadas em rocha, próximo à via de circulação, apto a execuções e enterros. A velha objeção de que a igreja atual estaria dentro da cidade, portanto não poderia ser o local, enfraquece quando se leva em conta o traçado das muralhas no primeiro século. Há uma espécie de humildade dura em João 19. O Filho de Deus, segundo a fé cristã, termina o dia num túmulo emprestado. Não há mausoléu pessoal, não há espaço preparado por família poderosa. José de Arimateia, discípulo oculto por medo, finalmente se move. João 19:38. Nicodemos, que antes viera de noite, agora aparece com quantidade abundante de perfumes fúnebres. João 3:1-2, 19:39. O corpo é envolvido, o sábado se aproxima, o céu escurece sobre a cidade que precisa continuar respirando. Esse tipo de cena pesa historicamente porque ninguém inventaria com facilidade um Messias assim para vencer discussões judaicas e romanas. Paulo dirá com frontalidade que Cristo crucificado é escândalo para judeus e loucura para gentios. 1 Coríntios 1:23. E, no entanto, foi exatamente isso que a comunidade preservou. Não suavizou a morte. Não a deslocou para plano mítico. Não a cobriu com brilho literário suficiente para esconder a humilhação. Conservou a madeira, o escárnio, a inscrição trilíngue, o lado perfurado, o pano, o túmulo. Do lado de fora dos muros, o mundo decide que Jesus terminou. É isso que os túmulos fazem. Encerram o verbo de uma vida. Colocam pedra onde havia voz. Tornam o corpo inacessível ao afeto dos amigos.
Em qualquer outra história semelhante do período, esse seria o ponto do desaparecimento progressivo. Alguns discípulos guardariam lembrança nobre, outros voltariam ao ofício. O nome se limitaria a um círculo pequeno e depois minguaria. Mas o cristianismo trata o túmulo de outro modo. Não o ignora. Vai até ele, nomeia-o. Diz quem o cedeu, diz quem viu, diz como foi fechado. E depois, com risco enorme para a própria credibilidade, anuncia que ele ficou vazio ao terceiro dia. A força histórica do sepultamento bem localizado não está apenas em confirmar a morte, está em tornar mais séria a reivindicação posterior. Quanto mais real é o túmulo, menos fácil se torna tratar a Páscoa como metá.